Bom, gente, semana passada a gente falou sobre... Sobre quem que a gente falou semana passada? Quem estava aqui semana passada? Falamos sobre José. Nós falamos sobre como nós podemos ser adolescentes e jovens autênticos nessa geração. E hoje a gente vai continuar falando sobre José. Então, você pode voltar comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 39. A gente vai ler o texto todo de novo hoje. Semana passada a gente falou sobre como jovens e adolescentes autênticos precisam estar no seu comportamento e também com os seus valores morais. E hoje a gente vai falar mais alguns pontos a respeito disso. Se você não esteve com a gente, acesse o nosso canal do YouTube e assista a primeira parte dessa mensagem. Todo mundo achou? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, pessoal, para você ficar mais fácil aí, tá? Todo mundo achou Gênesis 39, amém? Eita, Jesus. Vamos lá. José, antes, veja se alguém está sem Bíblia, para ninguém ficar sem Bíblia aí, tanto de celular ou papel. Veja do seu lado se tem alguém sem Bíblia, ou levanta e vá até, quem está sem Bíblia aqui? Tem alguém sem Bíblia? Não? Joia, que bom. Então vamos lá. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e uma boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu e eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José,
Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por estarmos na tua casa nesta noite. Obrigado porque é um privilégio poder te adorar e poder te servir. E eu te peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, que o Senhor trabalhe aqui nesta noite, que o Senhor ajude a cada um a ser um servo autêntico e vencer esse desafio que nós temos dia após dia. Essa é a oração que eu te faço e que te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, semana passada nós falamos sobre que os dois pontos, eu vou falar de novo aqui para ver se você se lembra comigo. A gente falou que jovens autênticos precisam ser autênticos aonde? No comportamento. E o outro, nos valores morais. A gente falou do quanto é importante a gente ser diferença por onde a gente passa, do quanto é importante a gente não negociar os nossos valores. Lembra que os nossos valores são inegociáveis? Nós falamos sobre isso semana passada. E hoje, continuando essa mensagem, a gente vai falar que jovens e adolescentes autênticos precisam ser autênticos no seu relacionamento com Deus. Você está com a sua Bíblia aberta? Vá comigo, por favor, ao capítulo 41, versículo 38 de Gênesis. Capítulo 41, versículo 38. Vai dizer o seguinte: então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? O Egito inteiro naquela época, eu não sei se você já leu essa história, te encorajo depois a ler. É uma história muito interessante, desde quando José era pequeno, até depois do que acontece nos capítulos à frente do capítulo 39, que é o que a gente está estudando hoje. Mas o Egito, ele adorava muitos deuses naquela época, muitos deuses falsos, deuses que eram estátuas. E, por isso, era um país que a idolatria ela era muito forte, era um hábito muito comum naquela época, na época que José viveu no Egito. E, mediante aquela situação toda que José viu, que ele presenciava, né, tanto na casa de Potifar, quanto depois, mais para frente, no palácio do rei, no tempo que ele teve na prisão, ele via essa idolatria acontecer. E, apesar de ver essa idolatria, ver todas essas coisas que ele sabia que era errado, ele se manteve firme no seu relacionamento com Deus. E hoje a gente vive numa geração conectada. Todo mundo está ligado em tudo o tempo inteiro, né? Você acorda, o que é a primeira coisa que você faz? Você pega seu celular para ver se tem alguma mensagem, se você tem alguma notícia de alguma coisa que está acontecendo. E é impressionante, principalmente os adolescentes hoje em dia, né? Todo mundo ligado, todo mundo sabe mexer em tudo quanto é tipo de aparelho tecnológico que lança, né? Parece que já nasce sabendo, já tem um chipzinho aí, já, né, vai em frente. E parece que alguns até se comunicam pelo pensamento, né? Só de olhar um para o outro já sabe o que está se falando. E às vezes, gente, é legal a gente saber tudo isso sobre comunicação, é legal a gente se falar, é legal a gente estar lá no nosso grupo de WhatsApp, é legal a gente mandar uma mensagem, sim, para o nosso amigo que não vem no Conexão há algumas semanas. Isso é fundamental, isso é importante. Mas, às vezes, falta uma coisa para a gente. Às vezes, falta a gente ter esse relacionamento que a gente tem aqui, que é quando acabar que a gente vai sair, vai lá para trás, vai poder comer, vai poder brincar. E, às vezes, a gente não tem isso com Deus. Às vezes a gente não manda uma mensagem para Ele: e aí, Deus, como é que está? Poxa, eu estou passando por isso, está acontecendo isso na minha vida. Infelizmente, a gente não coloca Deus como prioridade, às vezes, na nossa vida. Às vezes a gente não quer ter um relacionamento com Ele.
E às vezes está faltando essa conexão sua com Deus. E é interessante a gente olhar em toda parte da história de José, nos capítulos anteriores, nos próximos também, a gente vê José 100% conectado com Deus. E interessante a gente ver ele 100% conectado com Deus num lugar onde ninguém adorava ao mesmo Deus que ele adorava. Parou para pensar nisso? Quantos de vocês saem daqui e passam em vários lugares que tem pessoas que não se conectam com Deus? Eu conheço várias pessoas que não se conectam com Deus. E quando a gente, às vezes, não demonstra quem a gente é, não demonstra o nosso caráter, que a gente falou na semana passada, a gente não permite fazer com que o amor de Jesus seja espalhado. Porque, às vezes, a gente tem vergonha de dizer quem a gente é, às vezes, a gente tem vergonha de dizer que a gente é crente, que a gente serve a Deus. E isso não é certo. As pessoas precisam ver o amor de Jesus em nossas vidas. Elas precisam ver essa conexão que nós temos com Ele. E eu queria deixar uma reflexão para você aqui agora, porque, gente, parece uma coisa tão simples, né? Pô, pastor, vai falar sobre o meu relacionamento com Deus? Cara, isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Né? Outro dia eu estava conversando com um jovem da igreja, que ele estava falando assim, caramba, isso é o óbvio, né? E às vezes a gente precisa sempre estar falando sobre isso, né? E é isso mesmo. Quanto tempo você tem investido de oração na sua vida? Quanto tempo você tem investido de leitura da Bíblia? Poxa, essa Bíblia aqui bonita, ó, que a gente tem aqui na nossa igreja, dos 100 anos da igreja. Quantas pessoas você já presenteou com essa Bíblia? Você pode passar lá e presentear, mas você pode presentear a si próprio também. Sabe? Sabendo o que é prioridade para você. José tinha muitas tarefas, ele era o cara que estava coordenando toda a vida do Potifar, todos os bens dele, era um cara muito atarefado para a época, era um cara que devia de acordar cedo e ser o último a dormir, com trocentas afazeres, mas ele estava conectado com Deus. Deus era uma prioridade para ele, o relacionamento dele com Deus era uma prioridade para ele. Assim como não só orar e ler a Bíblia, que são coisas fundamentais e importantes, mas como também você fazer isso todos os dias. Porque não adianta você ler a Bíblia e orar no sábado ou no domingo, porque você vem à igreja. Você precisa criar esse hábito na sua vida e dar a Deus tempo de qualidade. Dar a Deus tempo de qualidade. Um tempo atrás, o pastor Marcos falou num dos cultos que a gente tem tempo para tudo. E a gente tem realmente tempo para tudo. A gente tem tempo para estudar para uma prova que possa ser a mais difícil da nossa vida. Você vai estudar porque você quer passar. Você pode ter um desafio enorme no seu trabalho e você precisa se capacitar, você precisa se preparar para enfrentar aquele desafio. E você precisa estar também ter um tempo de qualidade para estar com o seu relacionamento com Deus em dia. É fundamental você estar lendo a Bíblia e orando todos os dias, mas é importante também você refletir de estar no estudo bíblico, na escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos, às 9 horas da manhã. Ah, pastor, mas eu já acordo a semana inteira, cedo, poxa, na segunda-feira até sábado eu trabalho. Pois é, mas por que para as coisas da sua vida pessoal você pode acordar cedo e para Deus você não pode acordar cedo? Por que para Deus a gente às vezes não dá o nosso melhor? Por que para Deus a gente pode chegar atrasado? É sério, gente. Assim, eu estou querendo que você reflita sobre isso. Deus, fazendo um parênteses aqui, Deus deu o melhor dele para a gente. Foi Jesus que morreu na cruz por nós. E a gente tem que se lembrar disso. E o que você está dando o seu melhor para Deus? Deixar essa reflexão aí, vamos voltar para cá. Então, você precisa estar procurando estudar a Bíblia, procurando ensinar as pessoas sobre os valores do reino. Você precisa estar integrado num pequeno grupo para poder ser um canal de bênção na vida das pessoas que estão aqui.
para ser uma forma de você integrar as pessoas que estão chegando na nossa igreja. Temos recebido muita gente nova na igreja e é através dos pequenos grupos que elas vão ser integradas na igreja. E isso não é só com relação a adulto ou idoso. Eles têm a responsabilidade deles, mas nós, como jovens e adolescentes, temos a nossa responsabilidade de receber bem e de integrar essas pessoas e ensiná-las a ter um relacionamento com Deus. Lembre-se do que é prioridade na sua vida. Lembre-se do que é prioridade. O seu relacionamento com Deus deve ser prioridade na sua vida. José não permitiu que os problemas que ele estava vivendo naquela época o desconectassem de Deus. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei se você está passando algum desafio na escola, se você está passando algum desafio no trabalho, na faculdade, na sua família, mas eu quero te incentivar a não se desconectar de Deus. Pelo contrário, se você está passando por alguma provação, você tem que estar mais alinhado com Ele. E quando também estiver bem, tem que estar alinhado com Ele também. A gente tem, às vezes, a mania de procurar Deus só quando a situação está difícil. Mas não, quando a situação estiver boa, também você tem que procurar Deus. Ele tem que ser prioridade da sua vida. Em quarto lugar, a autenticidade a gente precisa ter na maneira de enfrentar os problemas. Capítulo 41, 52 e 45, capítulo 5, eu vou ler aqui 41, 52, que diz o seguinte, só um minutinho. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Isso aqui é Moisés dando o nome do filho dele quando nasceu. E nessa terra do Egito foi um lugar onde ele foi provado o tempo inteiro, desde a hora que ele chegou. E é fácil ser autêntico quando tudo vai bem. Mas, e quando tudo vai de mal a pior? Quando, às vezes, pisam no seu calo, pisam em alguma coisa que você não gosta, você é o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa? É justamente quando enfrentamos as pressões da vida que demonstramos quem nós somos. É justamente quando enfrentamos as pressões da vida que demonstramos quem nós somos. A gente demonstra quem a gente é numa partida de futebol, numa partida online. Em muitas coisas você demonstra quem você é. Israel foi um povo cabeça dura, foi um povo com coração duro. E é muito triste quando a gente lê a Bíblia e fica assim, caramba, esse povo reclamava de tudo, esse povo era cabeça dura. Pois é, mas a gente é também. A gente reclama de tudo. Nada está bom. Sempre querendo mais. E Deus precisou colocar esse povo na panela de pressão no deserto por 40 anos. Deus nos coloca na panela de pressão para retirar o melhor que há em nós. José foi lançado na panela de pressão lá no Egito. Ali ele foi provado, ele foi testado ao extremo. Quantos aos seus irmãos, ele teve uma reação maravilhosa também. José poderia ter alimentado ódio, rancor, mágoa, ele poderia querer vingança com relação aos seus irmãos por tudo que fizeram ele passar. E você pode ler depois, a conclusão dessa história, José não se vingou. Ele não se vingou. Quantos anos se passaram, anos em que uma mágoa profunda poderia ter sido criada no seu coração? Eu imagino esse reencontro de José com seus irmãos, como que não deve ter sido. José sabendo que era eles. Eu não sei qual seria a minha reação, eu não sei qual seria a sua reação, mas é interessante a gente ver essa atitude de José de não guardar mágoa, de não guardar ressentimento. Quando ele teve a oportunidade, a gente vê mais à frente, quando ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele não se vingou. Ele sabia que retribuir o mal que seus irmãos lhe fizeram, ele se igualaria a eles, tanto como o que eles fizeram a ele.
Quando você se vinga, você torna-se igual ou pior a quem lhe ofendeu. Por isso que Romanos 12 diz que a vingança é do Senhor, precisamos deixar por conta dele e mais nada. Para reagir ao sofrimento com autenticidade, precisamos transformá-lo em oportunidades para o nosso crescimento. Humanamente falando, é bem difícil a gente entender o sofrimento. E por que sofremos? Eu não sei se você já fez essa pergunta para si próprio. Certamente há muitas respostas e há muitas hipóteses para essa pergunta. Sofremos por consequência, muitas vezes, das nossas decisões erradas que a gente toma. Não foi o caso de José. Sofremos, às vezes, pela permissão de Deus, porque Ele quer tornar a gente melhor. Deus tem os seus métodos para nos tornar humildes, Deus tem os seus métodos para nos tornarmos melhores do que nós somos hoje. Mas esse método sempre passa pelo sofrimento. Por volta dos 17 anos, José ele era um sonhador, ele era o filhinho de papai, riquinho, tinha tudo, do bom e do melhor, e ele olhava para os seus irmãos, e ele olhava com um sentimento de desprezo para os seus irmãos. Não era esse homem que Deus queria usar para salvar uma geração inteira da fome. Ele não estava pronto. Deus precisou tratar José, precisou tratar o seu caráter, tratar todos os detalhes para que ele estivesse pronto. Romanos 8, 28 vai dizer que sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Certo autor diz que todas as coisas, não menos, cooperam para o bem. Está incluso não só na prosperidade, mas também na adversidade, não só na alegria e felicidade, mas também sofrimento e tristeza. Obrigado, Flavinho. Não é que todas as coisas por si cooperem para o bem, mas é que Deus trabalha todas as coisas para o bem, inclusive os nossos sofrimentos. Difícil é a gente conseguir enxergar isso na hora da dor. Muitas vezes a gente se faz a pergunta do porquê que eu estou passando por isso. Que Deus é esse que eu sirvo, que permite eu sofrer, que permite eu chorar, permite eu ficar decepcionado. É muito difícil. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso alguma vez na vida. Eu já passei também. Mas a gente, nessas horas da dor, nessas horas do sofrimento, nessas horas da angústia, nessas horas que você não sabe o que fazer, você precisa pedir a Deus ajuda, fazendo com que, por mais que seja dura a sua situação, por mais que seja enorme o seu problema, Ele pode transformar problemas em bênção. Ele pode fazer com que tudo se torne bom para o nosso crescimento, para o nosso aprofundamento do relacionamento que a gente precisa ter com Deus. Em Tiago 1, 2 a 4, você pode abrir a sua Bíblia? Tiago 1, versículo 2 a 4, vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Esse é o processo de quebrantamento descrito depois, você pode ler depois em Jeremias 18. E eu vou tentar resumir aqui para você. Que lá em Jeremias 18 diz que a gente precisa descer à casa do oleiro. É lá que Deus ministra ao nosso coração os seus propósitos e aquilo que Ele tem para a gente. É lá que o encontramos com o barro em suas mãos, na verdade, com a nossa vida em suas mãos. Ele pega o barro e Ele trabalha para que
tome forma aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele idealizou para a gente. Esse é o trabalho de Deus. Para fazer de nós aquilo que Ele planejou, Ele nos quebra. Apanha os cacos e faz de nós um novo vaso, conforme parece bem aos seus olhos fazer. O vaso que não se encontra de acordo com o sonho do oleiro, quebra. O vaso que não se encontra de acordo com o sonho do oleiro, ele quebra. E é na casa do oleiro que Deus promove a restauração. É na casa do oleiro que Deus trata as feridas que estão abertas em cada um de nós. É lá que Deus fecha também as brechas que a gente dá, permitindo que certas situações da nossa vida a gente vá dando mole. É lá também que Ele faz a obra que precisa ser feita na nossa vida. E é lá que Deus quebra o nosso gênio. É lá que Deus quebra a nossa arrogância. É lá que Deus quebra a nossa insensibilidade para com o próximo. É lá que Deus quebra o nosso egoísmo. E vale a pena lembrar que nesse processo a submissão ela é fundamental. O barro se submete totalmente ao oleiro. E vale a pena lembrar também que o caminho para a casa do oleiro é uma descida e não uma subida. É uma via de humilhação, é uma via que você vai se quebrantar, é uma via que você vai se lembrar das suas limitações. Deus permite, às vezes, a gente passar pelo sofrimento, gente, porque Ele quer moldar a gente e Ele quer fazer com que a gente seja mais parecido com Jesus. Tire proveito desse sofrimento se você estiver passando por isso. Se a sua vida está parecendo um monte de cacos, lembre-se que Deus não joga fora os cacos. Você pode jogar se algum caco quebrar na sua mão. Essa semana eu consegui a proeza de quebrar o blindex do meu banheiro. Ele se desfez na minha mão. A porta do blindex se desfez em segundos. Eu me cortei, estou com alguns cortes aqui, Juliana também. E eu tive que, junto com ela, depois catar os cacos para poder jogar fora. Só que Deus, Ele não joga fora os seus cacos. Ele pega e Ele quer fazer você um novo vaso. A casa do oleiro para José foi a prisão. Foi nesse tempo que ele teve na prisão, foi o tempo que Deus tratou o seu coração, tratou o seu caráter. Foi ali que Deus o preparou para se tornar o governador do Egito. Ele não se revoltou com a prisão e ele não se isolou das pessoas que estavam ao seu redor. Ele cresceu na prisão. Tire proveito das dores e das aflições. Deus está usando tudo para se tornar você mais útil aos propósitos que Ele tem para a sua vida. O falecido pastor, um senhorzinho muito querido que eu tive o privilégio de receber na minha casa algumas vezes, chamado Russell Shedd, você já deve ter ouvido falar dele, ou seu pai ou sua mãe. Ele disse o seguinte: o que fez de José o homem que ele foi? Ele diz o seguinte: primeira coisa, consciência clara da vocação que ele tinha. Eu não estou aqui para buscar a minha própria felicidade, diz Atos 20, 24. Nenhuma mulher sedutora ou esquecimento de um copeiro vai me fazer remover essa consciência da sua vocação. Segundo, não utilizou sua posição de poder com arrogância. Ele também tinha capacidade dada por Deus, porque ele foi fiel a Deus. Quando a gente é fiel a Deus, Deus também é fiel a nós. José era um cara disciplinado. José era um cara aprovado. E José era um cara confiável. Potifar entregou tudo nas mãos dele. Ele entregou a casa dele, os bens dele, todo o comércio, tudo que ele tinha, José que o comandava.
E aí você vai ver depois que o carcereiro fez a mesma coisa. Ele entregou todos os presos para ele. E você vai ver depois que o faraó entregou tudo para ele. Porque ele era um cara confiável. José também tinha a sua ambição. A sua ambição ela não ultrapassava limites. E a gente vai ser autêntico, gente. A gente vai ser autêntico aí fora, porque por onde a gente passa, a gente encontra alguém que precisa conhecer do amor de Jesus. Por onde a gente passa, tem gente que precisa saber quem é esse Deus que faz milagres nas nossas vidas, que cuida de você, que cuida de mim, que cuidou de José. E para a gente ser autêntico como a gente precisa estar com os nossos valores morais inegociáveis, a gente precisa estar com o nosso relacionamento bem profundo com Deus, a gente precisa também tirar proveito do sofrimento para o nosso crescimento e precisamos aprender com José a sermos a mesma pessoa em todos os lugares. Eu não sei qual é o desafio que você tem desses 4 pontos aqui que a gente falou, tanto agora quanto na semana passada. Mas eu queria te convidar a baixar sua cabeça, aí onde você está. A banda vai vir aqui, vai começar a tocar. E é a hora de você consagrar isso a Deus. Você vê que vida exemplar. Apesar de tantos sofrimentos, de tantas situações, uma vida exemplar. Ele foi aprovado. E eu queria te perguntar, você primeiro tem consciência da sua vocação? Você tem sido uma pessoa arrogante? Você tem tido a capacidade dada por Deus a você? Você tem sido disciplinado? Você tem sido confiável? Você tem sido aprovado? Você não tem ultrapassado os limites da sua vida? Independente de você não ser um pastor, você não ser um missionário, Deus está te chamando para cumprir o ID dele. A missão não é só de quem é pastor, de quem é missionário. A missão é de todos. Inclusive de vocês, adolescentes e jovens. Nós precisamos ser autênticos por onde a gente passa. Nós precisamos ser a mesma pessoa em todos os lugares da nossa vida, na igreja, na nossa casa, na nossa escola, na nossa faculdade. Peça a Deus, Deus me ajuda a não ser 2 caras, me ajuda a ser o mesmo. Deus me ajuda a não negociar os meus valores, que têm sido negociáveis. Peça a Deus, Ele vai te ajudar, se quebrante. Peça a Deus, me ajude a ter um relacionamento mais profundo contigo, a orar mais, e quando eu achar que eu já orei o suficiente, eu orar mais e mais, ler mais a Tua Palavra, e peça a Deus para, independente do sofrimento que você estiver passando, transformar esse sofrimento em crescimento na sua vida, para que você testemunhe por onde você passar das bênçãos e das maravilhas que Ele faz sobre a sua vida. Aproveite esse tempo para você orar, para você consagrar isso ao Senhor. Você que assiste a gente também pela internet, eu não sei onde você está, mas pare, ore, consagre isso ao Senhor. Se você quer ser um servo autêntico, uma pessoa que as pessoas vejam Deus em você, se você topa isso, quero te pedir para ficar de pé. Deus, eu quero ser uma pessoa autêntica. Deus, eu quero ser autêntico no meu trabalho, eu quero ser autêntico na minha faculdade, eu quero ser autêntico na minha escola, na minha casa. Eu não sei se alguém aqui tem alguém que não é evangélico e que não conhece Jesus na casa. Deus quer te usar para ganhar o teu pai e tua mãe para Jesus. Deus quer te usar para ganhar algum amigo seu para Jesus.
Amém.